Olá a todos, meu nome é Hélio Dias, presidente do IVPESP, que é o Instituto para a Valorização da Educação e da Pesquisa no Estado de São Paulo. Somos uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, e nosso objetivo é se tornar uma ponte entre a sociedade e o conhecimento. Contamos com membros representativos da sociedade científica, empresarial e universitária. Contamos com um centro de inteligência e especialidades multi-institucional e multidisciplinar, com membros do Brasil e de outros países. Em nosso portal, vocês vão encontrar as nossas principais ações até o momento, que são workshops, encontros temáticos, feiras e informações de interesse da sociedade na área da divulgação científica. Nosso principal objetivo é tornar o conhecimento acessível a todos e contribuir para o aperfeiçoamento das instituições. O IVPESP conta com um certificado de regularidade cadastral de entidades do Estado de São Paulo, o que nos credencia para parcerias com entidades públicas e privadas. Você vai assistir agora a mais um evento organizado pelo IVPESP. Obrigado e boa palestra a todos. A Maria Cristina pela excelente e brilhante apresentação, mas eu gostaria de pedir a ela agora uma demonstração inequívoca de flexibilidade mental. Infelizmente, os exemplos que você citou do shale gas não correspondem a nenhuma conclusão científica, né? Se o shale gas é tirado por fracionamento, se essa rocha tiver shale gas e você colocar uma torneira aqui, sai shale gas na torneira, independente de qualquer outra coisa que tenha sido feita no meio ambiente, sai. E um dos filmes que foi feito sobre isso cometeu uma ilusão da opinião pública quando colocaram num pântano uma torneira e saía gás. Até eu, que sou advogado, sei que gás metano sai de lixo. Aqui o nosso Center Norte tem gás metano, porque era um lixão em São Paulo. Então, Maria Cristina, com um pedido para a sua flexibilidade mental, eu peço que você reveja os seus conceitos de gás de xisto, porque foi uma revolução na indústria química americana, e se nós vencermos o preconceito, né? Existe um professor emérito da Faculdade do Rio de Janeiro que ele diz o seguinte: o gás de xisto é uma questão de aceitação social, que tem muito grande nos Estados Unidos. A hora que a gente vencer esse preconceito, o Maranhão e o Piauí podem se tornar ricos estados desse país. E são hoje os dois mais pobres. E vocês já ouviram, eu sou advogado, não engenheiro. Isso me dá uma enorme vantagem, que eu posso falar de tudo sem entender de nada, né? Então, é mais ou menos isso que eu vou falar aqui, vou falar sobre aquilo que, em todo um pouco, que é a competitividade da energia na indústria química. Para nós, o insumo energético é um insumo substancialmente importante. De uma forma geral, é 20% do custo da produção, e em alguns segmentos, como cloro e soda e gases, chega a 40% e 45% do custo total da produção. É muita coisa, né? E o preço da energia no Brasil não é absolutamente competitiva no mundo, né? Estes preços aqui ainda são antes da redução da tarifa, que foi determinada pelo governo Dilma Rousseff no início desse ano, e eu coloquei aqui intencionalmente antes disso, porque a conta está sendo deixada para depois. Então, houve uma redução que nós começamos a pagar a partir de 2015, né? Mas vocês veem que nós pagamos praticamente o dobro do custo da energia nos Estados Unidos. Isso torna a indústria química muito menos competitiva. E isso não deveria ser assim, porque o Brasil tem uma enorme base de energia renovável, tem uma das melhores matrizes energéticas do mundo, né, com diferentes fontes de energia. Então, nós deveríamos ter um preço competitivo para a energia no Brasil, né?
a emissão de gás de efeito estufa é a metade da média mundial, em decorrência disso. Essa matriz energética brasileira é 3 vezes mais limpa que a mundial, né? A geração de energia elétrica é responsável por apenas 2,1% da emissão de gás de efeito estufa. Então, nós estamos, se bem administrados, muito bem posicionados na questão energética. Precisamos ser bem administrados. E, no momento, eu acho que falta competência na geração disso, no gerenciamento disso, né? Nós temos um enorme potencial de energia hídrica, que é, de quase por dizer, uma vocação natural do país, embora algumas vezes a seca nos faça duvidar disso, né? Que, além da energia, quando se faz reservatório, se dinamiza toda uma região. Acho que Itaipu é o melhor exemplo, que virou centro de pesca e de turismo. Esse é um problema que as usinas a fio d'água não... essa oportunidade as usinas de fio d'água não trazem, né? E pode também contribuir para regularizar a vazão dos rios, especialmente numa época de o desenvolvimento também da região Amazônia, porque só quem pensa que índio gosta de apito é quem não nasceu naquela região. Quem nasceu, como eu, naquela região, sabe que índio também gosta de ter qualidade de vida. E qualidade de vida passa também por ter a sua rádio, sua televisão, sua máquina fotográfica. Não é só ficar parado, como nós dizemos lá na região norte, cismando na beira do rio. O caboclo Amazônia, o índio Amazônia, já cansou de cismar. Geração de energia eólica, um potencial enorme. A gente acredita que pode ter um preço competitivo, embora a experiência no mundo tenha demonstrado que, mesmo na Alemanha, que fez altos investimentos em energia eólica, a energia eólica só está sendo competitiva graças aos elevados subsídios do governo, né? Então, esse ainda é um problema, a questão do custo, né? E a gente não pode fazer como se fez no Brasil, que construiu a planta de energia eólica e esqueceu de construir a rede para transportar a energia. Isso acontece, é realidade em um estado brasileiro, né? A energia da biomassa, que tem uma vantagem de permitir o armazenamento, né? Permite a geração descentralizada, que foi até comentada aqui por pouco. Um desafio seríssimo para a indústria química, nesse caso, é o problema da intermitência na produção. Porque um apagão de 5 minutos na indústria química pode ser tão complicado quanto um apagão de 5 dias. Porque, em alguns processos químicos, você tem que rapidamente abortar a reação química. E se você não abortar a reação química, muitas vezes o produto endurece no próprio reator e precisa, caso, por exemplo, da matéria-prima para o isopor, isso acontece, você depois precisa tirar com britadeira se você não abortar a reação rapidamente. Então, esse problema da intermitência na geração de energia de biomassa tem um problema adicional para a indústria química. A energia solar, também temos um elevado potencial, ainda é uma energia em evolução, até porque exige ainda hoje o uso de normas áreas. Se você quiser aquecer uma piscina na sua casa, você precisa provavelmente uma área maior que essa de painéis solares ainda hoje. Os investimentos são caros e ainda estamos numa fase embrionária de nacionalização de conteúdo. E um dos grandes problemas é que não é eficiente para o armazenamento. Então, alternativa tem para a energia, não tem nenhuma dúvida, nesse país.
o que a indústria química tem feito? A primeira é diversificar as fontes de suprimento. Algumas empresas químicas já estão usando a biomassa, em função, principalmente, dos constantes apagões do Nordeste. Elas preferiram mudar para usar a biomassa, porque assim elas próprias geram a sua energia e não tem problema de queda de energia. E ações contínuas e espontâneas do setor para reduzir o consumo por tonelagem produzida. Eu tenho aqui um resumo dos indicadores do Programa Atuação Responsável. O Programa Atuação Responsável é um programa voluntário em nível mundial da indústria química, em que a indústria química se comprometeu a um processo de melhoria contínua em muitas questões, como ambiental, saúde, segurança, consumo, emissão de gás de efeito estufa. E no Brasil nós temos esse programa desde 1992, antes da Rio+20, faço questão de acentuar isso, né, voluntariamente, antes da Rio+20, a indústria química já tinha se comprometido com isso, e os indicadores que a gente tem estão todos à disposição de vocês no site da Biquim. Eu peguei apenas aqueles relacionados da energia, mas são indicadores que dão muito orgulho à indústria química brasileira, né? De uma forma geral, o consumo de energia tem reduzido permanentemente, né? A redução da energia comprada tem sido mais acentuada em função do alto custo brasileiro, e do problema de quedas e de apagões, como são chamados, né? Uma tendência muito ruim é que a indústria química está preferindo vender energia do que vender produto químico. Então, tem muita empresa, isso foi reportagem de alguns jornais até recentemente, que algumas empresas estão vendendo energia em vez de ir parando suas produções, porque é muito melhor, é muito mais rentável, dá muito menos trabalho vender energia do que vender produto. Então, eu espero que a gente reinverta isso rapidamente com tantas fontes de energia que nós temos no Brasil, né? O consumo de gás natural como combustível, né, também tem caído, embora na Europa a tendência seja exatamente ao contrário. O governo alemão dá incentivo fiscal para quem converter a geração de energia para o gás, né? Isso é bom frisar também. E nos Estados Unidos, o professor falou agora, vai assumir a liderança mundial com a produção de energia a partir do shale gas, né? Consumo de óleo combustível e carvão, também uma queda acentuada. O carvão, um dos poucos países que ainda produz um alto grau de energia a carvão é a China, mas também não é nenhum segredo, porque a China não respeita nem meio ambiente, nem direitos humanos, nem direito trabalhista, né? Então, é muito fácil, nessas circunstâncias, você fazer qualquer coisa. Ano passado, o Congresso de Atuação Responsável da Indústria Química foi exatamente em Pequim, porque foi o compromisso da indústria química mundial que a gente deveria convencer as autoridades chinesas que eles deveriam adotar os princípios da atuação responsável, principalmente na questão ambiental. Cresce, o que é uma tendência muito positiva, cresce o consumo de combustíveis renováveis, né? Então, não vai ser a solução da indústria química, mas a tendência é continuar crescendo, né? Nós temos uma preocupação muito grande com a situação atual, né? Essas duas bolinhas de cima são as bolinhas de quando existiu, quando foi feito o racionamento no Brasil. Vocês podem ver que quando nós chegamos em 2001, no nível que estamos atualmente, foi decretado o racionamento, né? Atualmente, nós temos uma vantagem adicional, que são as térmicas que foram construídas no final dos anos 90 e no início dos anos 2000, quando, então, com essas térmicas, nós estamos conseguindo suprir, né, a questão da falta de água para a geração de energia. Porém, se continuar caindo, nós vemos como uma tendência inevitável a decretação do racionamento. Graças a Deus, ontem já choveu em São Paulo, e choveu aparentemente no Brasil inteiro,
espero que se repita nos próximos dias, né? E o que nós achamos como indústria química que é necessário em caso de racionamento, adoção de percentual diferenciado para os eletrointensivos, nós não podemos prejudicar a produção de cloro e soda. Cloro, que é um produto perigosíssimo, se cair um tambor de cloro aqui é melhor nós corrermos rápido, senão morremos todos, mas se não existisse o cloro, todos nós continuaríamos morrendo, como na Idade Média, porque bebíamos água contaminada, de peste, essa coisa toda. Então, o cloro, essa é uma característica da indústria química. Tem perigo? Tem risco, mas contribui para melhorar e aumentar a vida humana, né? Que seja por empresa e não por fábrica, permitindo que o próprio grupo determine quais fábricas irá parar, né? Os esforços que nós fizemos como indústria química, nós esperamos que seja reconhecido, porque nós temos nos dedicado com isso muito intensamente nos últimos 20 anos, e agora esse esforço, de alguma forma, tem que ser reconhecido. As regras para quem quiser gerar a própria energia, eu acho que é uma coisa fundamental, né? A descentralização da energia, da produção da energia, pode ser uma boa solução. Em alguns países escandinavos, parece que até as pessoas hoje já produzem energia e colocam na rede, talvez a gente chegue lá, né? E na indústria química nós consideramos que o potencial para corte é pequeno, porque nós já fizemos muito esforço para reduzir o consumo de energia, que, como vocês viram no início, é uma parte substancial dos nossos custos, né? E, se o governo não levar em conta as nossas ponderações, nós imaginamos que o déficit na balança comercial vai crescer. Ano passado, o déficit na balança comercial foi 32 bilhões de dólares, o que dá para o setor químico a duvidosa honra de ser o maior déficit na balança comercial brasileira. Então, são essas ponderações que a gente tem sobre isso. Nós entendemos que precisamos no país de um planejamento de longo prazo, envolvendo a indústria, porque queremos participar disso, e que aproveite todo o potencial energético brasileiro. Com a flexibilidade mental que a Maria Cristina nos recomendou aqui, nós queremos que a matriz energética brasileira tenha toda essa flexibilidade para a gente poder continuar sendo mais eficiente em custos e emissões. Muito obrigado pela gentileza e pelo privilégio de um advogado falar numa casa de bons engenheiros. Obrigado. Obrigado.